obrigado por mais uma tarde de ciclo de Foz Literária. Desta vez temos o Dr. Helder Pacheco, quem vamos conversar com ele presente, o que é sempre muito satisfatório. E vamos ter o Dr. José Valdo Figueiredo e o professor José Augusto Maia Marques a falar-nos sobre a vida e obra de Helder Pacheco. Muito obrigada. Muito boa tarde. Sou o Dr. Miguel Pereira Leite, o Presidente da Assembleia Municipal, sou o Dr. Nuno Ortigão, Presidente da União de Freguesias, e a Dra. Maria Lacerda, vogal da União de Freguesias, a Dra. Fernanda Bahia, representante do Instituto Cultural Dom António Ferreira Gomes, e o Progresso da Foz, também, representado pelo Dr. Joaquim Pinto da Silva e José Magalhães, e o meu queridíssimo amigo, o professor Dr. Helder Pacheco e a excelentíssima família aqui presentes. Uma palavra também para o meu amigo Paulo Sá Machado, que também um dos principais animadores desta iniciativa hoje. Quando estava a preparar a apresentação desta sessão, várias hipóteses se levantaram, até que rapidamente se impôs a que seria, e é mais evidente, até por ser de imediato consenso geral. Qual foi, afinal? Dizer esta verdade muito simples. Quem sabe muito de nós é Helder Pacheco. É a mais pura das verdades. Se queremos saber de nós, começar aqui mesmo na Foz, só temos de lhe perguntar, ou ler, ou ouvir. É como o rio que está aqui à nossa beira, as páginas que escreveu e escreve, as lições que deu e continua a dar, estão aí como as águas que afluem e recolhemos para nos irmos descobrindo, desvelando e, ao fim, saber como e porquê ficámos melhor do que estávamos quando partimos. O Porto, pois claro, berço e alento, destino que se cruza com o andamento que nos vai dando com a sua obra, revê-se nas palavras que nos foi escrevendo e descrevendo, certo que encontrou uma voz que deu e dá sentido ao nosso próprio caminhar. Porque, ao partir com o que aprendemos, estamos e estaremos sempre a chegar aqui. Como teremos a oportunidade de verificar com o que o professor Dr. José Augusto Maia Marques nos vai dizer a seguir, com a sua mestria de ensaísta, antropólogo, historiador, programador cultural e registre-se também inestimável colaborador da nossa Foz Literária. Muito obrigado. Sr. Miguel Pereira Leite, Presidente da Assembleia Municipal do Porto, Sr. Nuno Ortigão, Presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz de Douro e Novo Gilde, Dr. José Valdo Figueiredo, Comissário da Foz Literária, Dr. Paulo Sá Machado, responsável pela exposição, minhas senhoras e meus senhores, meus amigos, e de um modo muito especial, Sr. Dr. Helder Pacheco, o grande motivo desta nossa juntança, como dizem os galegos. Começo por agradecer o amável e merecido convite para estar presente nesta sessão e por pedir desculpas se as vossas expectativas saírem frustradas, pois o que vos vou apresentar não é de modo nenhum uma biobibliografia de Helder Pacheco. Isso, muito melhor que eu, falo o próprio e a sua equipa editorial no seu site oficial. O que vos trago, e explicarei porquê, é um olhar a voo de pássaro sobre a história do Porto e o papel fundamental que, quanto a mim, o historiador, e sublinho historiador, Helder Pacheco, tem na produção desse saber histórico portuense. Helder Pacheco é alguém que me deram a conhecer na faculdade, já lá vão muitos anos, portanto, e o Nuno Ortigão que o diga, e que me habituei a admirar desde os tempos em que o Porto e o seu termo se transformaram para mim numa paixão. Adiante desenvolverei esta ideia, mas, entretanto, eis a ementa desta palestra.
Numa primeira parte, o Porto e a sua história. Para rematar, pensei em titular a segunda parte de Hélder Pacheco e a história do Porto. Só que é muito mais do que isso. Hélder Pacheco e o Porto fica muito melhor, como veremos adiante. Passemos então ao Porto e a sua história. 3 apontamentos prévios. História é a área do conhecimento que usa o passado como campo de estudo com o intuito de conhecer o presente. Muitos definem história como o estudo do homem no tempo, já que o ser humano é o foco principal da história e o historiador é o profissional responsável pela construção e produção desse conhecimento. Fazer história é, portanto, buscar informações do passado para explicar aos povos atuais o que aconteceu, como era o cotidiano das pessoas, o que faziam, o que sabiam e no que acreditavam os povos do passado. E tudo isto pode e deve servir para melhor prepararmos o futuro. Não faz sentido andar a descobrir a roda todos os dias se os sumérios provavelmente o fizeram há milénios. Começais a ver, caros amigos, como vou encaixar, perdoe-se-me o termo, Hélder Pacheco nesta perspectiva. Todos sabemos que o Porto é uma cidade com uma história tão antiga quanto fértil, cuja importância transcende o local, o regional e até o nacional. Desde tempos mais remotos que esta área terminal do curso do Rio Douro foi habitada e se desenvolveu. Aqui se estabeleceram os castrejos, com a sua influência céltica ainda hoje visível em vários aspectos da nossa cultura. Para aqui vieram os romanos, que terão batizado este local em ambas as margens e que perceberam bem a sua importância estratégica de entrada e de passagem, pois o Douro estava no meio da estrada Olícipo-Brácara e deixaram vários vestígios da sua presença. Aqui estanciaram suevos e visigodos, os chamados bárbaros, porque em muitas coisas não afinavam pelo diapasão romano. Sabemos que a urbe se desenvolveu na Idade Média à sombra da muralha do período teresiano e que esse crescimento leva a que Dom Fernando inicie a construção de um novo perímetro amuralhado, a que ainda hoje se dá o nome de Muralha Fernandina. Com as navegações e a expansão, o Porto torna-se nisso mesmo, um porto, fundamental para entradas e saídas, para escalas, para abastecimento dos navios, para comércio, o que leva a que o crescimento seja constante e a cidade se espalhe para outros polos. O vinho fino, ou vinho do Douro, ou vinho da Companhia, que descia o rio nos rebelos e estanciava na sua foz, torna-se um produto de grande valor económico e é exportado para toda a Europa, sobretudo para a Inglaterra, causando direta e indiretamente uma nova mudança e um novo desenvolvimento da cidade, que definitivamente cresce para além das muralhas fernandinas. A primeira metade do século XIX foi para o Porto um período conturbado. Foram as invasões francesas, mormente a segunda em 1809, onde pontificaram vários casos de bravura de agentes do ar da cidade, como o da defesa da Barca da Trofa. Foi a Guerra Civil, opondo miguelistas e liberais, e com o episódio do cerco do Porto entre julho de 1832 e agosto de 1833, durante o qual as tropas liberais de Dom Pedro estiveram sitiadas pela força realista fiel a Dom Miguel. Mas, na segunda metade desse século, o Porto retoma o seu papel importantíssimo entreposto comercial, as exportações colocam-na nas rotas internacionais de comércio e a cidade desenvolve-se, moderniza-se, expande-se, industrializa-se. Até hoje. Sabemos também que aqui se iniciaram, ou daqui partiram, movimentos de contestação aos governos, sempre na tentativa de defender o Porto e as suas gentes. É o caso do motim das maçarocas, em 1629, maçarocas não de milho, então com um cultivo ainda pouco desenvolvido, mas de linho fiado, que o governo pretendia fazer taxar, ou da revolta do papel selado, ou melhor, contra o papel selado, em 1661, visando uma determinação que toda a tramitação judicial fosse feita naquele papel, ou da revolta contra a Companhia, fomentada pelos taberneiros que se viram privados de parte significativa dos seus grandes lucros. E também sabemos que muitos momentos decisivos no rumo do país se começaram a traçar aqui. 3 exemplos apenas. Foi graças ao encontro e sucessiva capacidade de persuasão que Dom Pedro Pitões convenceu em 1147
uma esquadra de cruzados a fazerem a sua cruzada, ajudando à conquista de Lisboa aos mouros. A Revolução do Porto, de 24 de agosto de 1820, abriu caminho ao regime liberal em Portugal e marcou todo o século XIX. Marca-nos ainda. O 31 de janeiro de 1891 foi o primeiro episódio público e notório do movimento republicano que culminaria no 5 de outubro de 1910. Sabemos também, por fim, que no Porto houve grandes momentos negros, grandes tristezas, como o desastre da Ponte das Barcas em 29 de março de 1809. Mas também foi aqui que se festejaram momentos de glória e onde houve grandes alegrias, como a conquista do Campeonato da Europa de Futebol de 2016, simbolicamente o primeiro slide a cores que tendes diante de vós. Mas isto, meus amigos, ainda que pareça muito, é pouco. É o que encontramos em qualquer folheto turístico. É arranhar a superfície da questão. E mais, é falar do contentor, e pouco, e esquecer o conteúdo. As gentes, os portuenses. Mas e historiadores do Porto, há-os ou não? Claro que sim, e muitos. Vou lembrar-vos apenas alguns, para não maçar. E começo por dois nomes grandes, Arnaldo Gama e Alberto Pimentel. Já estou a ouvir os vossos comentários. Mas este sujeito mistura romancistas históricos com historiadores. É verdade. Só que o faço de propósito. Se vocês consultarem obras de história mais clássicas, digamos assim, elas esquecem muitas vezes duas realidades fundamentais. O cenário e uma boa parte dos atores. Ora, no Porto, ambos são fundamentais. Os cenários contextualizam e explicam muitas coisas. Os atores, considerados em outros locais como secundários, o povo, a burguesia, por exemplo, são aqui protagonistas fundamentais. E é isto que nos dão Gama e Pimentel. Os seus enredos podem ser ficcionados, os seus personagens podem ser inventados, mas aquela cidade e aquela gente que nos descrevem, isso são mesmo o Porto dessa época e os portuenses que o habitavam. São retratos de excepcional riqueza e excepcional rigor, e por isso os incluo aqui. É quase impossível fazer história do Porto, tal como eu a concebo, claro, sem Gama e Pimentel. Pelas mesmas razões, aqui incluo uma revista, o Tripeiro, caso único em Portugal e case study em muitos meios nacionais e estrangeiros, cujo primeiro número viu a luz do dia em 1 de julho de 1908. E falo aqui, sobretudo, dos tripeiros mais antigos, com especial relevo das séries 5, 45 a 60 e 6, 61 a 72. Uma das características e das maiores riquezas do tripeiro era a sua interatividade. É verdade, nos anos 40 já se pensava em interatividade. Alguém lançava num número uma pergunta e no número a seguir, ou no outro, surgiam várias respostas, muitas vezes suscitando debates riquíssimos. Dada a alta qualidade de muitos dos seus leitores, é fácil perceber a importância deste repositório sobre o passado do Porto e da sua região. E se falo no jornal, depois revista, não posso esquecer os seus colaboradores, até porque entre eles estão muitos dos grandes historiadores do Porto. Eugénio Cunha Freitas e António Cruz foram seus diretores. Pedro Vitorino e o Brigadeiro Nunes da Ponte, colaboradores assíduos. Estes, entre dezenas, a que não aludo por ser fastidioso. Das gerações mais modernas, Luís de Oliveira Ramos, Francisco Ribeiro da Silva, meus mestres e amigos, merecem também destaque. E nos contemporâneos, no que ao Porto diz respeito, lembro os amigos e colegas Luís Miguel Duarte, Joel Cleto, Manuel de Sousa e tantos outros. Gente a contar histórias do Porto, há por aí bastante. Historiadores do Porto com H maiúsculo serão um pouco mais do que estes. Esta coisa dos nomes abre sempre a porta à injustiça, ao esquecimento. E se neste caso acontecer, peço-vos perdão. Mas para reparar esse mal, e antes de me debruçar sobre o nosso, permitam-me que fale assim, Hélder Pacheco, quero aqui evocar dois nomes maiores da historiografia do Porto, injustamente esquecidos, sobretudo por aqueles que tinham a obrigação de deles não se esquecer. São eles Arturo de Magalhães Basto e Bernardo Xavier Coutinho. Magalhães Basto nasceu em 1894 e morreu em 1960, licenciado em Direito,
Jornalista, professor, historiador, chefe de secção da Biblioteca Municipal do Porto, diretor do Gabinete de História da cidade, enfim. Produziu trabalhos notáveis sobre o Porto e o seu entorno, mas como pouco tempo deu aulas na universidade, apenas até à extinção da Faculdade de Letras, a antiga Faculdade de Letras, não foi pelos seus pares considerado académico, entre comas, sendo sempre relegado para segundo plano. Para além do que nos deixou escrito, e são coisas preciosas, aquele primeiro livro que está ali, O Porto no Romantismo, é assim uma coisa que se lê como livro de cabeceira. Foi fundamental na promoção do reaparecimento da revista O Tripeiro, da qual também foi diretor. Foi o responsável pela secção Falam Velhos Manuscritos, publicada durante 2 décadas no 1º de janeiro, e por rubricas no Emissor Regional do Norte da Emissora Nacional. Sendo que o reconhecimento da sua idoneidade intelectual lhe proporcionou a eleição para a Comissão das Comemorações Henriquinas. O Progresso da Foz editou dele um estudo sobre a sua Igreja Matriz. Valha-nos ao menos isso. Outro esquecido, estes esquecidos são sempre entre comas, foi o padre e professor universitário Bernardo Xavier Coutinho, porque, embora docente universitário, era padre e ainda por cima algo iconoclasta. Nasceu em Sernancelho em 1909 e morreu no Porto em 1987. Foi um notável camonista, um publicista fecundo no campo das artes, letras e história. Deixou mais de 100 de artigos e vários livros de mérito. Muitos desses artigos estão reunidos em 4 volumes dos ensaios, dos quais este quarto, que vocês estão a ver ali, a capa, especialmente trata de Camões e da arte e história portuenses. Doutorado pela Sorbonne, foi professor no Seminário Maior do Porto, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, da Universidade Livre e da Universidade Portucalense. Meu mestre e meu amigo, é um dos responsáveis pelo que sou e como sou. Dedicou-se à investigação histórica e à crítica da arte. Foi conservador do Museu Nacional de Soares do Reis, membro da Academia das Ciências, enfim. É um grande historiador do Porto. Historiador e não jornalista. Historiador com maiúscula, de cujos trabalhos muita gente se aproveita sem citar a origem. Não é, felizmente, o caso da nossa figura número 1 de hoje, que tem o cuidado de, no final dos seus livros, colocar a bibliografia utilizada. Apresentava-se sempre em Portugal e, sobretudo, no estrangeiro, dizendo: venho do Porto, a cidade mais linda do mundo. No Seixal, deram-lhe uma rua larga, ao lado da do Almirante Reis e do professor José Leite Vasconcelos. A este vulto maior da historiografia portuense, na nossa cidade, colocaram um nome, Padre, porque o doutor foi à vida, numa rua sem saída aqui na Foz, que sai da Rua Benedita. Em 2017, passam 110 anos do seu nascimento. Ele, que tanto lutou pela libertação e requalificação do farol manuelino da Foz, uma das meninas dos olhos, merece que a Foz o lembre melhor. Terei todo o gosto em participar nessa evocação, se alguém entender fazê-lo. E passemos então a Hélder Pacheco. Como já afirmei, Hélder Pacheco foi-me dado a conhecer na faculdade e desde aí me habituei a admirá-lo, até porque o Porto e o seu termo se transformaram para mim não só numa paixão, como num dos objetos de investigação. Quando fui convidado para estar aqui, pensei no modo como iria abordar a figura que hoje homenageamos, já que acho que não fazia sentido estar aqui a contar a história da vida de Hélder Pacheco. Também não me agradou a ideia de vir aqui fazer uma espécie de crítica literária, tamanho XL, com meia dúzia de linhas sobre cada uma das dúzias de obras e trabalhos que escreveu. E resolvi tentar responder às perguntas que fiz a mim próprio. A primeira: quem é, como é para ti, para mim, para nós, o Hélder Pacheco? A segunda: o que representa para o Porto o Hélder Pacheco? E vamos então por partes. Também sou professor e, além de colaborar numa instituição universitária tradicional, também dou aulas numa universidade sénior. 2 públicos distintos. Numa, alunos de turismo, onde lhes falo da antropologia do turismo e da etnografia como recurso turístico de enorme potencial. Com os séniores, troco ideias sobre o património e sobre a cultura popular.
Num caso e noutro, Hélder Pacheco está presente, já que ele é muito mais, muitíssimo mais, do que um excelente historiador do Porto. Para mim, o historiador do Porto mais completo, e ao terminar justificarei esta afirmação. É que, de facto, ele é historiador, etnógrafo, patrimoniólogo, é um excelente professor, tenho seguras informações disso, e é um portista de coração. Poderia acrescentar muito mais coisas, como, por exemplo, que é um ótimo fotógrafo e um excelente comunicador. Para mim, é, além disso, uma fonte de saber. Esta é, talvez, a fotografia que eu mais gosto do Hélder Pacheco e que tem, que diz que é tudo. Penso que o portismo, aquele olhar, aquele sorriso desafiador, está ali, penso que está ali tudo. Para mim é, além disso... exatamente, o Alfredo Portista. Para mim é, além disso, uma fonte de saber. Um produtor de excelente material de trabalho e, repito, um homem completo. Um humanista, um homem renascentista, como diriam alguns amigos meus. Cultiva um português de primeira água, como hoje já pouca gente faz. Tem um discurso cristalino, fluido, perceptível, mas extremamente rico. Tenho um tico literário, no bom sentido, que me agrada muito e que também pratico. Abrir muitos dos textos com uma citação, como que um mote, um desafio a ser glosado no texto a seguir. Foi um dos primeiros patrimonialistas, verdadeiros patrimonialistas em Portugal, no sentido atual do termo. Em 1987, parece impossível, há 30 anos, a maior parte das associações de defesa do património são posteriores a isto. Em 1987, dizia, publicava Rostos da Gente. Fiquei verdadeiramente apaixonado por este livro. Se me fizessem aquela pergunta, se tivesses de ir para uma ilha deserta e pudesses escolher 10 livros, este seria certamente um deles. A introdução é como que um texto fundacional. Um texto em que, sob o pretexto de justificar a obra e a sua publicação, ele nos diz claramente ao que vem, ali e para o futuro. A gente como património, a cultura e a sua defesa, o ambiente, as artes, a cidade, os seus espaços, os rostos da gente. O índice deste livro é uma carta de intenções, mais do que concretizadas, podemos dizê-lo hoje, da obra de Hélder Pacheco. E mostra-nos, por dentro e por fora, muitos rostos. Logo à partida, o dele, hoje com menos alguns anos, embora quase não pareça, e depois o de muitos dos protagonistas das suas páginas de história portuense. Gente mais ou menos desconhecida, gente conhecida, vemos ali o Duque da Ribeira, gente, enfim. Este livro é para mim um instrumento de trabalho constante. Utilizo-o todos os anos como exemplo do que deve ser um trabalho de recolha do património, de todo o património de uma cidade. E já que me virei para os livros, eis a esmo a minha opinião sobre alguns que merecem referência, ou porque os utilizo com frequência, ou porque de algum modo me marcaram. Começo pelo Porto, 1984, e pelo Grande Porto, 1986. Deles só vos digo duas coisas. Os meus tive que os encadernar. E os da Biblioteca Municipal da Maia, até fazerem o mesmo, já vão na terceira rodada. Depois, Tradições Populares do Porto, de 1985. Como algures li, é a voz e cito, é a voz de alguém que é testemunha e cúmplice de tudo o que escreve, mas que o sabe fazer com a lucidez de quem tem da sua cidade uma visão mais ampla do que os limites geográficos em que ela confina. Fim de citação. É para mim um manual de etnografia urbana prática. É um livro fabuloso. Não admira que tenha sido premiado. Criteriosamente organizado, é um excelente e bem tratado repositório de usos, costumes e tradições portuenses. Em Porto, Memória e Esquecimento, publica, entre outros,
alguns dos textos de crónicas que assiduamente publicava no Jornal Público. O texto de abertura, Porque Gosto do Porto, isto devia ser obrigatório em todas as escolas, pelo menos da cidade e do seu termo. Devia ser obrigatório as crianças lerem este texto para perceberem, de facto, o que é que tem o Porto. Porquê é que tanta gente gosta do Porto? E um pequeno parênteses. É lamentável que hoje muitos estrangeiros saibam mais do Porto do que muitos portuenses. E, sobretudo, que a maior parte dos portugueses. Que do Porto só veem um diabo, que não é vermelho, é azul, mas só veem assim uma coisa tremenda. Ainda agora, com esta questão dos medicamentos. Em Porto, esqueci-me aqui de um pormenor, saltei aqui um pormenor muito importante. É que esta figura tem a sua razão de ser. Portanto, o Porto, Porque Gosto do Porto, é das coisas mais belas, mais reais, mais humanas que já vi escrito sobre o tema. Infelizmente, o Janeiro já não está nas bancas. E também o Matolinho, que é uma obra de Júlio Rezende, esta figurinha que nós vemos aqui, já não aparecia no Janeiro. O Matolinho era uma figura de banda desenhada, o Júlio Rezende também fez muita banda desenhada, alguma banda desenhada, era uma figura, e sobretudo o seu calendário, que era publicado num dos números, juntamente com um dos números próximos do Natal, era uma coisa que todas as crianças estavam à espera que chegasse. Em O Porto no Tempo da Guerra, foi o último livro com que eu trabalhei com os alunos esta questão, vemos os anos da guerra que representaram para os portuenses um período carregado de sobressaltos e dificuldades que eles foram superando como podiam. Os anos da guerra foram anos de uma certa paz entre nós, mas impregnada de expectativas, de dúvidas. Quem ganha, quem não ganha, como vocês sabem, as perspectivas mudaram bastantes vezes e desequilibraram-se bastantes vezes. E com a sua habitual mestria, Hélder Pacheco mostra-nos o cotidiano da cidade, destacando as colónias beligerantes, a alemã, a italiana e a britânica, que por acaso ali nas fotografias estão por ordem inversa da que eu estou a ler. Porto, Crónicas da Cidade Dentro, é uma escolha de crónicas publicadas no Jornal de Notícias durante 25 anos. Para quem deixou passar algumas, ou para quem as quer reler, é fundamental. Muito importante para mim, e para a definição da obra e do homem, é, uma vez mais, o texto de abertura, onde ele esclarece as diferenças entre a cidade de fora, a do cotidiano, a da percepção imediata, e a da cidade de dentro, do sonho, da fantasia, da aspiração, do desejo, da insurreição, da revolta, dos sentimentos. Um monumento à cidade e às suas características tascas é o recente Porto, adegas, tabernas e casas de pasto. É um sublime exercício patrimonial, recolhendo locais, alguns que já não existem, mas também um exercício etnográfico, gastronómico e enológico. Utilizo-o com os meus alunos para lhes demonstrar que, em primeiro lugar, a quem sabe, nunca esquece. E, em segundo, que é possível escrever um livro com estas características sempre à dimensão humana, sempre pensando na gente. Tantas outras obras, todas elas, se calhar, gostaria de destacar aqui, mas a vossa paciência tem limites. E quem vocês querem ouvir depois, ao Hélder Pacheco e não a mim. Para terminar, o que é que acho que é o Hélder Pacheco para o Porto? Tenho para mim que Hélder Pacheco é o historiador do Porto, sublinho, historiador do Porto. Porque ele faz a história da cidade de fora e da cidade de dentro. Porque ele faz a história de todo o Porto e de todos os portos. Porque não faz só a história da cidade, mas também a dos cidadãos. E não apenas história, mas etnografia, muito boa etnografia. Possuidor de ferramentas metodológicas, tem sobre outros enorme vantagem. Trabalha sobre o tema, o Porto, que é também dele, da sua família e dos seus amigos, e dos seus antepassados. As histórias que ele viu, sentiu, testemunhou,
ou que lhe contaram os que viram, sentiram e testemunharam. Hélder Pacheco é o historiador oficial do Porto, ou melhor, oficioso, porque em Portugal, ao contrário de Espanha, as cidades não têm esse cargo. Hélder Pacheco é o guardião das memórias do Porto. Mas, meus caros amigos, quereis homenagear Hélder Pacheco? Lede-o e passai-o às gerações mais novas. Creio ser a melhor homenagem que se pode fazer a quem escreve. Obrigado, professor Hélder Pacheco. Obrigado a todos. Eu já estou habituado a muitas destas coisas, mas hoje acho que foi excessivo em excesso. A primeira surpresa foi quando entrei e me vi ali. É a minha outra encarnação. Aquilo foi o meu amigo e grande escultor que fez aquela belíssima escultura entre outras, que está no Carregal, Hélder Carvalho, que andava com a ideia de fazer uma grande exposição de figuras públicas. Não sei se chegou a fazer. A ideia dele, provavelmente, era seguir as pisadas do que fizeram o Jardim dos Poetas, que é em o Isaltino, as pisadas do Isaltino Moraes. E começou a fazer uma série de... Eu vou desvendar uma coisa que ninguém sabe. Aliás, hoje vou desvendar 2 ou 3 coisas. E convidou-me para ir posar. Ele tinha ateliê na Rua da Restauração. Eu fui lá uma série de vezes. E quando chegou ao fim, perguntou-me se... Isto é o desvendamento, o que vou dizer a seguir. À moda do Porto. Perguntou-me se eu queria passar isto a bronze. Que ele passasse a bronze o meu busto. E eu perguntei-lhe aquilo que o meu pai faria normalmente, ou o meu avô. Quanto custa? Quanto custa? Porque quem está habituado a pagar tem que primeiro perguntar quanto custa. Quem não paga é que não pergunta. Não é? E ele disse-me uma quantia qualquer que não me agradou. De maneira que eu disse não. Arranjei uma desculpa e não tenho o busto em casa. Não tenho o busto em bronze. Bom, também não sou muito dado se querem que lhe diga essas coisas. O outro desvendamento é o porque gosto do Porto. E